Bem, eu sou suspeito para falar desse assunto. Sou apaixonado, mas muito apaixonado por ela, que eu acho que é uma das figuras mais emblemáticas da cultura brasileira. Clarice Lispector, que já foi retratada no cinema, no teatro, na literatura, é claro, de onde vem sua obra original. E a gente tem uma peça muito interessante em relação a Clarice, que ao invés de colocá-la diretamente como uma personagem, esta peça fez uma missa, ou seja, um ritual em torno de Clarice Lispector, e faz parte do mix de espetáculos apresentados aqui pelo nosso projeto Bom Espetáculo da APAE. Eu estou aqui com Eduardo Wojcik e Nathalie Duó, atriz e ele diretor e também personagem, ele é o Arauto, né, que na verdade faz a linha narrativa da peça, não é, Eduardo? Isso. Eu um dia comecei a editar os textos, editar os textos da Clarice e comecei a escolher os textos que eu gostava. Que é difícil, são tão bons, né? Trabalho complicado, né? Mas é tão vasto e quando eu vi, eu tinha escolhido trechos, pedaços, partes que falavam sobre o sagrado, que falavam sobre o mistério, que falavam sobre Deus. A Clarice talvez tenha sido a autora literária que mais chegou perto do mistério. Você vive, né, uma beata, né? Como é que seriam as palavras da Clarice, o texto da Clarice, dito por uma beata? Uma beata clariciana é muito positiva, ela trabalha no sim, nessa região do sim, de abraçar, de acolher, do não julgamento. Então eu acho que as palavras de uma beata clariciana permeiam esse lugar. Aos que têm e aos que não têm. É muito simples. Não entender é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. O que acontece com a Clarice nessa relação da educação é que normalmente a Clarice é apresentada ao jovem, ao estudante, pelo professor que diz ao estudante que aquela obra é para ele ler e entender. E que Clarice é algo para ser entendido imediatamente. E ele não é... Que não é, né? Certamente, a Clarice é para refletir, né? Isso é uma obra de uma vida. É uma amiga que você vai ter, assim como você tem uma amiga, a sua família, a sua mãe, sua melhor amiga, você tem uma amiga que está lá na sua cabeceira, que está lá na estante, que a qualquer hora que você tem uma questão, uma dúvida, um sofrimento, uma dor, uma alegria, você tem com quem compartilhar. Já que você tocou nesse assunto, eu vou aproveitar e vou chamar o Sandro Gomes, que é o nosso especialista em literatura, aqui da APAE, revisor também da revista APAE Educar, porque o Sandro acompanha justamente isso que nós estamos falando aqui. Eu fui apresentado a Clarice, eu não sei se numa época se estava pronto ou não, isso aí também a gente não tem como saber, né? Mas pelo menos me despertou ainda no colégio, segundo grau ainda. E a Clarice é uma das autoras até hoje muito utilizada. Sandro, faz pra gente um apanhado da utilização das obras da Clarice no ensino brasileiro, por favor. Luiz André, a obra de Clarice Lispector vai muito bem, obrigado, nas escolas brasileiras. A gente fez um apanhado nos livros didáticos e descobriu vários textos da escritora ali presentes, prontinhos para serem trabalhados pelos alunos em sala de aula. Também pudera, ela tem um texto original, um dos textos mais importantes em todo o panorama da literatura brasileira do século XX. O que faz dela uma autora realmente muito boa para trabalhar em sala de aula. Ainda tem uma outra vantagem. As obras de Clarice, várias delas, foram trabalhadas em outros veículos. A gente pode citar o romance A Hora da Estrela, que foi gravado, foi para o cinema, fez muito sucesso e com uma atuação muito boa da Fernanda Montenegro. Recentemente, o Fantástico da Rede Globo exibiu a série Correio Feminino, que foi toda inspirada em textos e crônicas que a Clarice Lispector lançou em jornais brasileiros. Nesse momento em que a Clarice faria 100 anos se estivesse entre nós, é muito legal ver que a escola vai reconhecendo o valor dessa que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos. Obrigado, Sandro Gomes, e o Eduardo também, já que a gente falou em educação. E nós temos esse projeto, até a logo aqui, é o Bom Espetáculo, que é um benefício da APAE que leva o professor associado ao teatro.
né? A gente já faz isso já há alguns anos. E é interessante que o professor é uma figura multiplicadora, então ele ajuda a formação de uma nova plateia, porque ele passa para o seu aluno. Agora, por coincidência, o Eduardo participou de um projeto que não era com o professor, mas que era com os estudantes, né, Eduardo? Que foi muito importante, junto com o Grupo Tapa, na época de vocês levarem peças para dentro dos colégios. Como é que foi isso? Em que época? Criamos em 1982 um projeto chamado Projeto Escola, onde a gente levava às escolas estaduais, municipais e particulares do Grande Rio teatro brasileiro. O Noviço Martins Pena, a Casa de Horácio Arthur Azevedo, o Alienista do Machado de Assis, a gente fazia nos auditórios, nas quadras. Isso, na verdade, fez parte de uma formação, da minha formação, porque todo dia, às vezes, eu fazia 2 espetáculos, 4 espetáculos, 2 espetáculos na Heitor Lira, no Colégio Estadual, depois fazia no Santo Inácio de tarde, depois ia fazer de noite na Cidade de Deus, em outro colégio, e era lindo, como sempre tinha uma característica também de fazer um debate depois. A relação não era especialmente com o aluno, a relação primordial e mais importante era com o professor. O entendimento que o professor tinha para a sua formação. O professor hoje perdeu o entendimento de que da importância que a boa arte tem na formação dele. Porque se ele não tiver, na hora que ele perde esse entendimento, ele vira uma pessoa comum, ele deixa de ser um servidor. Ele não consome arte só para ele. Ele consome arte porque ele é o multiplicador. Certamente. Então hoje em dia ele está consumindo arte como se fosse uma pessoa. Ah, eu gosto disso. Na questão não é do que ele gosta. Faz parte do ofício dele. Do ofício dele. Isso, ele tem que ser esse multiplicador, tem que pensar no próximo, nos alunos, que ele vai dar a esses alunos. Eu agradeço aí a vocês que estamos fazendo isso, né? Vocês como apresentando a peça e nós da PAI colocando dentro do bom espetáculo e levando os professores. Muito obrigado pela participação, voltem sempre aqui, tá bom? Um grande abraço e boas peças, né? Que a gente continue cada vez mais tendo incentivos, não só nosso exemplo aqui, a gente não quer ser pioneiro, nem quer ser apenas exclusivo, a gente quer que outras instituições cada vez mais abracem essa nossa ideia aí, que a gente compartilha ela também com todos. Muito obrigado.